Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação. Sempre agradecendo seus e-mails. Lembrando aqui do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e também do nosso portal www.biomedicosaude.com.br e o nosso canal Biomédico no YouTube, Doutor Biomédico. Quer acessar, ter mais informações, vídeos, perguntas, além do nosso e-mail, também estamos no Instagram e no Facebook, na nossa fanpage. Hoje vamos falar sobre a psicologia e o esporte. Você pratica esporte? Não pratica nenhum tipo? Como a psicologia pode te ajudar? De que maneira a psicologia pode te ajudar? Como você pode ter mais rendimento ou não? Para isso e outras perguntas, várias dúvidas, a gente está aqui hoje com João Paulo Martins, que é psicólogo, professor, mestre em filosofia da mente, isso mesmo, mestre em filosofia da mente, especialista em gestão estratégica de pessoas e a fenomenologia. João Paulo, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação, Luiz. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e por estar recebendo mais uma vez falando um pouco de psicologia. Ótimo, excelente, a gente sempre agradece. A psicologia da saúde é uma especialidade psicológica que visa melhor entender as questões relativas à saúde, com o objetivo do desenvolvimento na preservação da saúde e também na melhoria da qualidade das políticas de saúde. A gente começa o nosso programa falando um pouco sobre isso, porque é o intuito do Vida e Saúde, agregar qualidade de vida às pessoas. João Paulo, o atleta hoje, assim como a sociedade em geral, ela é mais cobrada do que antes? Existe uma cobrança maior ou isso é só uma questão de, na minha época era assim, hoje não é? Todos nós somos mais cobrados, nos cobramos mais, mas falando da psicologia do esporte, ele é mais cobrado hoje do que antes? E se a psicologia pode ajudar isso? De que maneira? São quase 4 perguntas aí. 4 perguntas em uma, né, Luiz? Isso. Bom, vamos ver se eu vou dar conta de todas elas, Vamos Luiz. lá, a gente vai conversando aqui. Opa, se eu caso pular alguma coisa, você me volta aí, Por favor. Eu lembrar. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é que a psicologia e o esporte, eles não estão fora do mundo que a gente vive. Então, assim, de um tempo para cá, cresceu muito a prática de atividades físicas, tanto uma questão profissional, o atleta profissional, quanto aquilo que a gente chama de atleta amador. Então, o atleta profissional é aquele atleta de alta performance, que tende a ter os resultados sempre maiores, né, em um tempo menor, uma execução, entre aspas, perfeita de uma movimentação, enfim. E os atletas amadores, eles sempre buscam o esporte como uma forma de melhorar a vida, de melhorar a saúde. Acontece que, de um tempo para cá, um ramo da psicologia, Luiz, que foi a psicologia do esporte, ele vem crescendo muito por essa cobrança. Por se cobrar mais, atividade física, saúde, preciso caminhar e assim por diante. É isso, João? Justamente, além disso, Luiz, acontece uma coisa talvez bastante interessante, que o foco no desempenho, ele vem aumentando. Então, acontece uma coisa bastante interessante, que o psicólogo, ele atua, muitas vezes, com atletas profissionais, em como ele pode melhorar a sua performance. E a gente entra num ponto, dentro de aspectos filosóficos, e aí eu vou falar um pouco da minha experiência. Por favor. Porque a gente acaba tendo várias visões, né? E na minha prática profissional, eu começo a encontrar, Luiz, algumas pessoas que elas têm vamos chamar dessa forma, uma crença limitante com relação àquilo que ela pode executar. Então, a psicologia, ela trabalha na vivência dessa pessoa, uma vivência que ela já teve, e que essa vivência, ela muitas vezes, ela segura essa pessoa de conseguir realizar a sua máxima potencialidade. Ela acha que ela não é capaz, seria isso, João Paulo? Mais ou menos dessa forma, Luiz. E aí, o que a psicologia, em uma das vertentes, ela começa a trabalhar? No desenvolvimento dessa potencialidade para a pessoa conseguir, de fato, ter um melhor e um maior resultado, não só na prática do exercício físico, mas com relação a todas as esferas da vida. Então, a psicologia ela ajuda muito nesse desempenho progressivo, também focando naquele rendimento físico ali. Ô, João Paulo, então, batendo o martelo, então hoje se cobra mais, existe uma cobrança maior, isso é claro. Existe uma cobrança maior do atleta, sempre existiu uma cobrança do atleta. E pratica-se mais esporte, né? Consequentemente. Então, com certeza, só que a gente tem hoje, Luiz, algumas esferas de esportes de alto rendimento que a gente não tinha há um tempo atrás.
Então acontece, por exemplo... A exigência é maior. A exigência é muito maior. Quando a gente faz, por exemplo, assim, um mix de esportes de alto rendimento, que a gente vai chamar muitas vezes de um treinamento funcional, exige-se o melhor de cada esfera de cada prática de exercício. Então, por exemplo, não é só da musculação, não é só da ginástica, mas é um mix de tudo isso. Por isso que se chama um treinamento funcional em outras... Isso a gente fala para um atleta assim, de alta performance, né? Então, assim, se cobra muito desse... Já é aquele profissional, já é aquele atleta mais profissional, é isso? Com certeza. Entendi. E até interessante, Luiz, só por favor, que muitos também, vamos supor, um exemplo bem concreto, existem corredores, pilotos, né, de Fórmula 1, que antes de ir para uma corrida, eles fazem uma sessão de terapia para focar em tudo aquilo que eles têm que focar na pista, para não desviar um foco. Então é dessa maneira, João, só te cortando, Claro. desculpa, com essa ajuda, através disso, como que funciona? Então é dessa forma que a psicologia age, quebrando crenças, ajudando no foco, é isso? Seria isso então, João? Também. E aí a gente vai focar justamente nessa questão de como ele vai poder, nessas perspectivas de uma vivência que segura, como que ele vai poder explorar as suas potencialidades, Luiz. Aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele pode ter uma explosão maior, ou até mesmo como que ele pode trabalhar toda essa parte externa e se concentrar no que está ali do seu objetivo. Justamente. Entendi. Essa é a perspectiva bastante atual da psicologia e é o que mais tem se cobrado. Então, assim, Luiz, hoje a gente vê equipes de alto rendimento, por exemplo, como equipes de basquete, de futebol, de vôlei, todos com um psicólogo ali para orientar um trabalho talvez em grupo, para fortificar um grupo. Então, por exemplo, a gente entende que o grupo ele transcende a individualidade das pessoas, porque a gente está em prol de uma união. E a psicologia trabalha com isso também, não só enquanto equipe, mas também com cada um individual. Ou seja, no grupo transcende a perspectiva individual, mas quando eu tenho, vamos supor, um corredor, que ele vai trabalhar um nadador, que ele vai trabalhar de forma individual, como ele fará para conseguir o maior desempenho? Porque tem que ter muito foco, né? Com certeza. Principalmente no objetivo. Ô, João, o poder da mente na psicologia, ele pode ser medido? Isso é uma questão interessante, Luiz. Porque a gente vai partir, por exemplo, para algumas concepções. Quando a gente fala que o poder da mente pode ser medido, a gente já fala que mente existe. Então entra num outro âmbito de... Entra num outro âmbito de uma outra esfera de assuntos, assim, digamos, né? Porque se tem uma discussão hoje muito grande do que é a mente, se ela realmente é uma coisa distinta do corpo, se ela é uma coisa que ela depende do corpo para existir. Muitos falam que a mente não é a pessoa não é a mente. Eu vou traduzir um pouco mais o porquê da pergunta, João Paulo. A gente vê pessoas, vamos falar de um esporte mais, mais popular que o futebol. Então você vê técnicos caracterizados como vencedores, certo? Sim. Não, olha, a equipe estava a mesma equipe, no mesmo âmbito, claro que as situações sempre são diferentes, por mais que são parecidas. De repente aquele técnico chega, isso no futebol, no basquete, no vôlei, e de repente aquele técnico vai lá e, poxa, ele vence. Aí ele vai numa equipe que estava lá inferior, não conseguia conquistar nada, ele vence também. Então, parece que a psicologia, aquele técnico, ele tem a varinha de condão. No caso aqui, então, a pergunta seria diferente, a metodologia dele, que às vezes é a vencedora, e não a mente, e não, ou seja, é a forma, a metodologia que ele usa, e não simplesmente a questão mental, energética e assim por diante? Ótima pergunta, Luiz. A gente começa... Posso especificar? A gente começa de um pressuposto que, assim, ele acredita muito naquilo que ele é. E se ele acredita muito naquilo que ele é, ou, entre aspas, naquilo que ele está sendo, ele talvez não mude a concepção daquilo que ele faz. Então, só vou pegando, assim, eu acho que é um exemplo de A gente está falando de psicologia do esporte, é claro, Por favor, mas isso. eu acho que tem um ponto muito interessante de um filósofo que chama Jean-Paul Sartre. Ele funda ali um existencialismo, né, na França ali,
funda entre aspas, mas enfim. Ele fala que muitas vezes a gente se apega em uma identidade. Então, por exemplo, ele vai dar um exemplo muito interessante que é de um garçom. Ele fala que é o garçom trabalhando num restaurante. A hora que o garçom sai desse restaurante, Luiz, ele fala que ele continua ainda sendo garçom. Ou seja, ele incorpora a vivência de ser garçom. De servir as pessoas. E ali ele age como garçom, ele é o garçom. Eu acho que um técnico, de uma determinada forma, ele não muda a sua postura independente do time que ele está. Ele é o técnico. E se ele é o técnico, ele está trabalhando para aquilo. Ou seja, as vivências dele, enquanto técnico, postulam para aquilo. E como postulam para aquilo, talvez ele não tenha uma abertura para mudança nessa perspectiva. Entendi. Entende? Sensacional, excelente. João Paulo, dentro da derrota, dos limites do corpo, com a psicologia é mais fácil ter essa aceitação? Ou, traduzindo mais uma vez a pergunta, é mais fácil aceitar a derrota e os limites do corpo com a psicologia? Ou vencê-las? Seria essa a palavra? Eu acho que eu não vou falar que é mais fácil ou mais difícil, Luiz, mas é um modo. É uma maneira. É uma maneira. É um mecanismo. Com certeza. Uma ferramenta. É justamente o que eu ia dizer. A psicologia ela funciona ali como uma ferramenta, mas o processo de identificação vai muito da pessoa, vai muito da vivência que ela teve previamente. Então, o que a gente pode colocar, por exemplo, assim, Luiz, é que uma pessoa que teve uma determinada vivência muito carregada, talvez a possibilidade de abertura para que ela exerça enquanto mudança seja um pouco menos direta, seja um pouco mais difícil essa abertura, mas não que seja impossível. Entendi. A psicologia trabalha, então, como uma possibilidade muito grande dessa abertura, mas claro que é uma ferramenta aí muito eficaz, Luiz. Talvez uma das mais eficazes aí que a gente tenha contato. Para ter esse entendimento maior. Para ter esse entendimento maior de como rola esse funcionamento, né? Perfeito. João Paulo, a gente vai para o intervalo, mas eu sempre gosto de deixar uma pergunta no ar aí para os nossos telespectadores raciocinarem um pouquinho e também ter o que pode ser a resposta, ou até mesmo buscar isso. Voltando a falar um pouquinho, a gente falou no programa passado sobre o ego. Por que queremos ser o melhor? Primeiro, eu sei que você já vai falar um pouco dessa questão do ego, mas por que queremos ser sempre o melhor? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Meu nome é Janete Pugliese, o curso que eu faço aqui na FIB é o de Biomedicina. Meu sonho de criança era atuar com educação física, porém eu conheci a área da estética, me apaixonei por ela, que também é uma das áreas de atuação na área da saúde, versus hoje, que eu atuo com estética, continuo atuando com saúde, e agora terminando, concluindo Biomedicina, eu me sinto realizada profissionalmente. Porque ela é uma faculdade muito séria, ela é uma instituição extremamente comprometida com o conteúdo que é entregue. Então, quando eu decidi fazer a graduação de Biomedicina, eu não pensei em outro curso, somente na FIB. Tudo hoje, dentro da atuação que nós saímos, que é a área de análises clínicas, não existe nada dentro da FIB do que é básico dentro de um laboratório que nós não tenhamos visto. O meu sentimento, a única palavra, né, estou terminando, concluindo Biomedicina, e a única palavra que eu tenho em relação à FIB, à equipe, à minha coordenadora, aos professores que nos acompanharam, né, esses anos todos, a palavra que define o meu coração hoje, sem sombra de dúvidas, é gratidão. Eu sou FIB até o fim.
Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo a presença, lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Hoje falando da psicologia e o esporte. Você pratica esporte só final de semana? Não, você já é um atleta formado, trabalha em equipe. Para isso, estamos aqui com o nosso amigo psicólogo, João Paulo Martins. João Paulo, nós deixamos aí uma pergunta no ar no intervalo, né? Falando um pouquinho do ego, você já desmistificou um pouquinho no programa passado essa questão do ego. Por que que nós sempre queremos ser o melhor, João Paulo? Ou nós não queremos ser, ou é o mundo que nos cobra? Enfim, quero que você fale um pouco sobre isso, por favor. Ótimo. A gente entra numa questão assim, Luiz, a gente não só no esporte, mas a gente tem aquele âmbito, né, de querer galgar sempre mais coisas e tudo mais. Só que a gente vê isso numa perspectiva assim, eu devolvo a pergunta, e qual âmbito a gente não quer ser o melhor? Em todos. Ou seja, em qual âmbito não cobram da gente a melhor coisa? Dentro de casa. Dentro de casa. Entre os irmãos. A gente tem que ser sempre, a gente tem que sempre galgar algo maior, porque parece que há uma insatisfação daquilo que a gente é. E se a gente for pensar isso, uma análise que é a minha linha de pesquisa, que é a fenomenologia, a gente trabalha, como a gente tinha dito no programa anterior, a gente trabalha com uma questão do ser no mundo que ele está. Certo. Só que hoje a gente vê muito comportamento, por exemplo, Luiz, já entrando na pergunta, a gente vê muito hoje em dia o comportamento compulsivo nas pessoas. Só que aí cabe uma questão, as pessoas são compulsivas ou o mundo está compulsivo? Está compulsivo por uma melhora constante. E da onde que vem, por exemplo... Essa busca incansável. E é justamente isso, é incansável. Para se chegar, muitas vezes, a lugar nenhum. No sentido, por exemplo, de uma perspectiva, por exemplo, do mundo. Né? Certo. Claro que numa perspectiva do esporte, a gente tem uma limitação. E aí querer galgar o foco principal, o primeiro lugar, aí é plenamente realizável. Mas se a gente for pensar em um contexto mundano, é uma busca incansável de sempre estar querendo chegar no melhor, só que esse melhor a gente, tipo assim, agora que a gente alcança, tem sempre algo ainda para alcançar. Sempre um degrau a subir. Parece que a gente está sempre querendo buscar alguma coisa que a gente não tem ainda. Excelente. E isso é uma perspectiva, talvez, que a gente faça uma análise fenomenológica, que o mundo se encontra de uma determinada forma compulsiva. João Paulo, isso pode ser doentio também? Aí a gente entra... Ou esse doentio também é uma outra característica de análise subjetiva dentro de mundo? O que é doentio, o que não é? Seria isso também? Seria, porque qual é o limite do normal e patológico, né? Entendi. A gente entraria de novo, por exemplo, e eu acho que cabe uma elucidação, Luiz, porque se a gente for pegar em uma esfera que a gente chama de época de uma filosofia moderna, se buscava muito, ali começou, né, na verdade, se buscar uma resposta concreta e uma resposta concreta verdadeira. Essa resposta concreta verdadeira, ela tem uma análise de verdade matemática, ou seja, essa matemática é incorporada dentro das ciências humanas, dentro do homem, e o homem, então, ele tem que ter um foco, por exemplo, bem entre aspas, matemático para chegar em uma determinada verdade. Ou seja, o ser humano, ele deixa de ser humano. Entendi. Então, mas a gente poderia falar em outro âmbito que essa compulsão, tanto do mundo quanto das pessoas, se torna, assim, uma perspectiva doentia. Tá. Voltando a falar da mente, João Paulo, a mente... ela pode vencer, ou seja, só com essas características, ou é preciso ter a ação? Eu acho que uma mente talvez sozinha, Luiz, já admitindo que existe a mente, ela nunca pode trabalhar sozinha, porque se eu não tiver ação, a pessoa ela começa a pensar, e muitas vezes o próprio tipo de pensamento, ele pode muitas vezes interromper a ação, né? Então, assim, se eu não tenho uma ação prevista, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. Então, o que a gente sempre faz? Tanto um trabalho que a gente desenvolve na Vertex, que é um lugar de treinamento funcional, são, por exemplo, habilidades sempre cruzadas, em uma perspectiva de um treino com um educador físico, com um fisioterapeuta, com um psicólogo, para que se chegue num melhor resultado. Mas nunca, por exemplo, só a psicologia ela dá conta de tudo.
Junto com isso, ô João, então a psicologia ela trabalha com outras ciências também. Com certeza. Ela tem outras características e outras ciências mesmo, outros estudos junto com essa psicologia para buscar esse rendimento, essa resolução ou o objetivo que esse atleta, seja ele de final de semana ou até mesmo o atleta que busca esse rendimento em equipe. Existem outras características e outras ciências junto com isso. Com certeza, Luiz. Eu acho que não tem como a psicologia trabalhar com um atleta de alto rendimento, alta performance, ou até mesmo amador, de uma forma individual. Talvez a gente possa trabalhar algumas esferas, entre aspas, da mente, mas nunca chegaria a uma efetivação se ele não treinasse, por exemplo, se ele não desenvolvesse... Ela vai adicionar, então acrescentar. Com certeza. Eu acho que a gente vai falar, então, de trans e multidisciplinaridade. Isso. Então, assim, tem que acontecer de uma determinada forma, algo coeso, conexo com todas as outras esferas aí, ciências do conhecimento, né? Maravilha. João, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa e a pergunta que fica aqui é: eu posso formar um super campeão sem a psicologia? E eu quero que você cite também exemplos feitos nessa área. A gente tem vários, mas você deve ter um dos seus preferidos, né? Mas primeiro, eu posso formar um super campeão sem a psicologia? É uma ótima pergunta, Luiz. A gente vê exemplos aí na história que muitas vezes, né, um super campeão de alguma coisa, talvez ele não tinha, antigamente ele não tinha um auxílio direto de um psicólogo, porque talvez a psicologia não estava tão interessada nesse aspecto, enfim. Mas ele tinha incentivo do seu próprio treinador, ele tinha incentivos indiretos. A psicologia estava ali. Ela estava ali, de uma forma direta ou indireta. Só que atualmente, Luiz, a gente tem uma perspectiva que a psicologia atua diretamente. Ou seja, o psicólogo atua diretamente no atleta. Mas, por exemplo, só para a gente citar um caso indireto, que eu acho que foi um grande campeão aí, ganhou sempre o Mr. Olímpia, né, que é o Schwarzenegger. Ele é muito interessante que reza a lenda que ele sempre ia treinar, ele nunca conseguia, por exemplo, um ganho de panturrilha. Ele nunca conseguia. E ele fazia questão, Luiz, de todo dia que ele fosse treinar, ele ia treinar de shorts curto. Para todo mundo olhar a panturrilha dele e começar a tirar sarro e fazer algumas coisas. Quando a galera tirava sarro, por exemplo, que ele não ganhava panturrilha, dava uma maior motivação para ele treinar. Ou seja, um exemplo clássico de um gatilho que era um gatilho que ele tinha para conseguir galgar isso daí. E hoje ele fala que se não fosse de uma determinada forma a psicologia, ele nunca teria conseguido ser o que ele foi. Claro que não só a psicologia, mas como as outras ciências ali em questão que estavam naquele momento, Luiz. Perfeito. João Paulo, nós estamos chegando ao final então do nosso programa. Eu agradeço mais uma vez sua presença, sua participação, principalmente as suas explanações. É sempre muito prazeroso e acrescenta muito para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Luiz. Obrigado a você. A você também, muito obrigado pela sua participação. Lembrando mais uma vez do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Acesse o nosso canal, Doutor Biomédico, no YouTube, no Instagram, na nossa fanpage. Lembrando sempre que você é o nosso convidado e envie os seus e-mails, suas sugestões. Pratique qualidade de vida e uma boa vida a todos. Um grande abraço.